Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Iniciando aqui os nossos estudos, né? Hoje a gente vai estudar 3 capítulos do livro Ao Encontro de Si Mesmo, 3 capítulos que falam de um tema correlato, por isso resolvi juntá-los nessa aula para falar dos desafios do Homo tecnológicos. Recordando, quem está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Na descrição da aula você vai encontrar a playlist das aulas anteriores. Então, quem está chegando agora e quem quer também rever as aulas, pode passar lá, pegar o link e sair revendo todos os nossos encontros, para que a gente possa ir aprofundando cada vez mais esse estudo. Lembrando que aqui é um recorte. Eu faço um recorte, é importante então que leiam o livro, pincelem, tragam suas dúvidas para a gente poder trocar ideias aqui desse estudo. Então, gente, vamos começar, o nosso estudo de hoje, as nossas reflexões sobre esse tema assim tão desafiador, porque, na verdade, falar do Homo tecnológicos é falar dessa realidade que a todos nos afeta. Eu estava me dando conta aqui de como essa revolução tecnológica ela tem um grande alcance. Pensar que tempos atrás havia tanta dificuldade para o intercâmbio de informações e com o passar do tempo como isso foi se tornando algo tão natural. No meu próprio atendimento terapêutico, hoje, converso com pessoas de diversos países e continentes, pessoas da América do Norte, pessoas da Europa, pessoas da Oceania, e tenho aulas de francês com uma professora camaronesa. Então, assim, olha, falando nessa diversidade de continentes, como a vida ela é próspera nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, todo esse processo nos traz inúmeros desafios. Desafios porque, se de algum modo temos facilidade, essa facilidade pede consciência, que nem sempre as pessoas estão, ou têm esse olhar consciente sobre a vida e acabam fazendo má utilização do instrumento. A culpa é do instrumento? Não. Como diz, o instrumento, ele é algo neutro. E se é neutro, é porque precisa da utilização consciente para que ele faça um uso que venha a construir. Senão, passamos a usar de forma destrutiva aquilo que poderia ser utilizado de forma, passamos a usar de forma destrutiva aquilo que poderia ser utilizado de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira. Então, assim, esse é o chamado de entender os desafios do Homo tecnológicos, entender os desafios que estamos vivendo nesses tempos, nesses tempos líquidos, queremos falar um pouquinho para que a gente entenda a dinâmica e possa lidar com tudo isso da melhor forma possível. Então, percebendo toda essa mudança, nós temos vivido dias de intenso avanço tecnológico, que, dentre outras coisas, modificaram bruscamente o meio de comunicação e as relações humanas. Quantas dimensões foram afetadas nesse processo, como o trabalho home office ficou cada vez mais presente, principalmente após a pandemia, a troca de comunicação, os avanços tecnológicos. Há poucos dias vi a produção de robôs, na Ásia, na China, principalmente, e fico impressionado com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, como dissemos, tudo isso traz um desafio de ordem ética. De ordem ética porque somos chamados a dar um bom direcionamento diante de tudo isso. Por quê? Porque, como essas redes têm grande alcance, quando são utilizadas de maneira indevida, podem causar também um estrago tremendo. E esse é o ponto. Estamos fazendo bom uso, e uso melhor podemos fazer de todo esse aparato tecnológico para que esse homo, e essa dimensão do ser
que se adentra pela tecnologia possa utilizar isso como uma ferramenta também do seu processo de evolução. E para isso a gente tem que estar atento ao que o sociólogo Zygmunt Bauman nos ensina ao apresentar seu conceito de modernidade líquida, em que a velocidade das mudanças que se apresentam não permite que o indivíduo acompanhe sua fluidez, perdendo-se muitas vezes na finalidade das coisas. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que desencarnou já há alguns anos, deixou uma vasta contribuição literária, uma contribuição no campo da cultura, para que entendêssemos melhor essa organização do mundo que foi se formando a partir desses avanços. E por que ele chamava de modernidade líquida? Porque ele disse que as coisas perdiam a sua solidez. Tudo que parecia muito concreto em termos de realidade, daquele indivíduo que tinha um emprego e acreditava que seu emprego ia ser para toda a vida, que construía uma relação e a relação ia ser para a vida inteira, tudo isso foi se transformando à medida que os avanços foram se sucedendo. E eu chamo de avanço porque, assim, é uma etapa posterior, não significa que estejamos fazendo bom uso ainda desses avanços, mas que temos instrumentos para avançar. Então, o indivíduo hoje ele se depara com uma realidade que muda de uma hora para outra. Tanto que alguns especialistas já dizem que a modernidade não é nem mais líquida, ela é gasosa. Né? Por que isso? Porque ela se desfaz, ela se torna rarefeita de um momento para o outro. Isso diz respeito às relações humanas, às relações de trabalho, às relações afetivas, às relações sociais como um todo. De um momento para o outro, aquela realidade que parecia tão concreta, que tinha tanta força, que parecia ter tanta força, se desfaz. E aí Bauman vai olhar para essa sociedade e dizer, olha, estamos vivendo tempos da modernidade líquida, né? Na qualidade da água, ela vai se ajustando aos ambientes, ela vai preenchendo aquele ambiente, mas ao mesmo tempo ela se esvai numa velocidade impressionante. E isso tem um impacto, né? Além do impacto nas relações, um impacto na nossa própria psique. Hoje, nós recebemos muito mais informações, nós vamos falar disso tudo, né? Então, nosso aparelho psíquico precisa lidar com um contingente muito grande de questões que nos são propostas. Ficamos, né? Se a pessoa não se dá conta, ela fica 24 horas por dia conectada, externamente. E qual é o efeito de tudo isso? Porque isso gera efeitos. Qual tem sido o efeito disso nas nossas vidas? E o grande perigo desse processo, como dissemos, olha, tem os lados que significam avanço, mas tem um lado que significa perigo. Porque aproveitando-se da alienação dos indivíduos, que não conseguem se adaptar perante a velocidade das mudanças, grandes redes monitoram e influenciam comportamentos, padrões de consumo e até mesmo constroem crenças de acordo com seus interesses. Então, a gente tem que se dar conta de quando adentra numa rede, ao olhar daqueles que monitoram essas redes, nós somos consumidores. Né? Tanto que, às vezes, você fala o nome, faz uma busca de algo, de repente você é invadido por propagandas daquela coisa, um sapato, uma roupa, uma viagem que você queira. Por quê? Porque existe um fator, né, que muita gente já deve ter ouvido falar, chamado algoritmo. Os algoritmos mapeiam o nosso comportamento e criam como se fossem clones nossos. Olha, Cláudio gosta desse tipo de livro, gosta desse tipo de coisa. E ali vai criando como se fosse um xerox na rede virtual, não é? Que vai monitorando tudo que eu pesquiso, tudo que eu escrevo,
tudo que eu falo, porque os nossos aparelhos conectados, eles têm também o microfone que capta. Outro dia uma amiga me falou que estava andando, né, numa calçada, e de repente comentou, né, com o marido dela, olha que casaco bonito. E ela ficou espantada porque começaram a aparecer propagandas. Então, o que acontece? A câmera capta, o som capta. Então, nós somos monitorados de alguma forma. E olha, gente, é difícil, claro que tem formas de se proteger, mas é difícil se proteger por completo. Nós vamos deixando rastros, e esses rastros são capturados pelas redes, que formam os algoritmos e vão nos vendendo coisas, tentando capturar os nossos desejos. E se a pessoa não se dá conta, não tem um senso crítico, ela perde sua autonomia. Ela é influenciada. Essas redes, elas também são monitoradas por grandes grupos que têm interesses comerciais, que têm interesses sociais, que têm interesses coletivos, que têm interesses das mais diversas formas. Por quê? Porque nós somos consumidores. Então, eles vão influenciar até, de repente, o candidato que eles querem que você escolha, porque está defendendo o interesse dele. Nós vimos isso, né, acontecer em larga escala no Brasil e no mundo. Toda essa monitoração. Então, somos manipuláveis nesse processo. Por isso que a gente não pode se apartar da nossa consciência. Por isso que a gente tem que ter um olhar crítico sobre tudo isso, para que todo esse avanço não seja usado contra nós mesmos e causando estragos imensuráveis. As relações humanas também ganham novas configurações. São amigos que nunca se conheceram pessoalmente, namorados que nunca se encontraram e seguidores que normalmente se odeiam. Vai criando esses paradoxos, esses antagonismos que são gerados porque as relações mudam de configuração. Na modernidade líquida, quando eu falo amigo, já não é mesmo o mesmo contexto de amigo, né? Bauman até conta algo engraçado em uma de suas entrevistas, quando ele encontrou um jovem, ele disse que o jovem disse para ele que só naquele dia tinha conquistado quase 1000 amigos. E aí Bauman disse que olhou assim, disse que dava para contar nos dedos o número de amigos que ele tinha da vida inteira. E aí ele pensou, bem, o que ele está chamando de amigo, de repente, não é a mesma coisa que eu chamo de amigo. E aí, nesse olhar, estamos falando de coisas diferentes que foram usados, né, em outros contextos, em outras épocas, e precisamos estar atentos. Por quê? Porque é uma outra dinâmica relacional, não é, que bloqueia, que cancela, mas como é para fazer o cancelamento na vida real? Eu preciso ter uma troca, eu preciso ter um diálogo. Como é que é para bloquear o outro? Como é que é para destilar o ódio também? Porque nós vemos, né? A gente fala aqui muitas vezes, né, que as redes sociais, as pessoas só mostram, né, o seu lado alegre, o seu lado feliz, mas a sombra aparece muito. A sombra aparece muito, o lado denso. Aquele por quê? Porque parece que a tela gera um anteparo protetor, para que as pessoas mostrem faces que, no contato pessoal, elas evitam de certa forma. Basta ver os comentários. Você faz uma postagem crítica em relação a algo, as pessoas que discordam, às vezes se sentem à vontade para, né, xingar, para falar de forma agressiva, não é, para vociferar, coloca em caixa alta, como se aquilo desse uma certa expansão para colocar o seu lado reptiliano em ação. Então vem à tona também esse processo, né? Esse processo denso, esse processo sombrio que vai aparecendo. Não é algo que as redes sociais criaram, mas é algo que possibilita a manifestação desse lado sombrio do indivíduo, e por isso nós temos que tomar muito cuidado.
Não é? Fora isso, nosso aparelho psíquico recebe altíssimo volume de informações e estímulos, que, sem nos darmos conta, alteram o nosso estado emocional, lançando no organismo uma carga de estresse intensa e, nos casos mais graves, ocasionando comportamentos doentios. E aí nós vemos, não é, os graves índices de ansiedade, a depressão e demais transtornos que vão surgindo, a ludopatia, que é o vício em jogos eletrônicos. Então, tudo isso são comportamentos que preocupam os especialistas, porque pensar assim, olha, o cérebro não mudou tanto, digamos, nas últimas, né, segundo Daniel Goleman, nas últimas 50 gerações. Então, se a gente fala, né, que há 500, 600, 1000 anos atrás o aparelho psíquico era o mesmo, como é o funcionamento disso nos dias atuais, com uma carga de informações imensa que a gente recebe, com todos esses estímulos que nos chegam e que colocam numa carga de ansiedade que nem sempre a pessoa consegue diluir. Não à toa tem aparecido tantos distúrbios do sono, né, e outros distúrbios, porque não se separa o tempo para o equilíbrio, para que compensemos todo esse volume de atividades com uma conexão interna, né, como se precisássemos equilibrar essas conexões para que o nosso próprio organismo também possa se refazer desse volume de coisas que nos afeta e muitas vezes vai gerando comportamentos doentios quando as pessoas não se dão conta, não se percebem, não atuam de forma equilibrada, e tudo isso gera efeitos destrutivos, né? Certamente, e aí a gente precisa chamar atenção, certamente que o isolamento não é a solução, pois na condição de seres sociais somos convidados a participar do contexto coletivo e auxiliar no seu desenvolvimento. Mas isso não retira o nosso senso crítico e livre-arbítrio, que devem estar ainda mais aguçados nesses tempos modernos. É aquele ponto, né? Bom senso. Bom senso. Leu algo estranho? Reflita. Aprofunde a pesquisa antes de levar adiante, porque senão, gente, somos invadidos por fake news e que tem efeitos desastrosos. Quantas pessoas foram perseguidas, violentadas e algumas até mortas, assassinadas por conta de notícias falsas, né? Quantos relatos tem, né, que nós vimos que pessoas que foram, é fulana, é uma bandida, é uma criminosa, não sei o quê, quando foram ver, não era a pessoa, e aí já tinha acontecido uma tragédia, por quê? Por conta de uma notícia recebida que tem um grande alcance. E quando uma notícia, ela se utiliza desses aspectos alarmantes, é como se ela fosse direto para o nosso cérebro reptiliano, que não raciocina, que não tem um senso crítico, que não tem uma lucidez. E quando ganha a força do coletivo, isso se torna ainda mais perigoso. Então, olha, muito cuidado com aquilo que é levado adiante. Senso crítico, bom senso, e principalmente quando estamos na condição de educadores, pais, mães, né, e pessoas que cuidam de outras pessoas, principalmente crianças e jovens, todo cuidado para educar essa geração para lidar com isso ao tempo que nós nos educamos, porque muitas vezes é novidade para a gente também. Mas o ego infantil está em formação, então precisa de um olhar crítico. Olha, filho, filha, isso aí que ele mostra, né? Isso aí que ele tenta vender, na verdade nós não precisamos. E aí todo esse processo de olhar de maneira mais crítica para tudo que nos chega, como um processo também de cuidar da nossa psique, de não adentrar por um consumismo exacerbado que interfere
nas questões da natureza. Não à toa nós vemos tantas fake news negacionistas climáticas. Por quê? Porque as grandes corporações, né, eu falo de uma maneira assim, a maioria dessas corporações, claro que felizmente há exceções, mas a maioria não está preocupada com as questões climáticas. Querem o lucro imediato. E aí vendem fake news dizendo que não tem isso de aquecimento global, né, não tem isso de diminuir a produção ou de cuidar de uma produção sustentável. E não querem, né, nem mesmo a regulamentação das redes sociais, e chamam de censura. Por quê? Porque fere o interesse, a regulamentação ética das redes para que tenham ao seu alcance, mas para que tenham também seu cuidado. E aí nós vemos esses bilionários, né, muitas vezes influenciando nas decisões políticas de um país. Por quê? Porque querem ter poder, querem manter o poder de alienar as pessoas. Quanto mais alienados, mais suscetíveis de serem objeto dessas notícias falsas. Infelizmente, gente, assim, isso é muito triste verificar que pessoas, né, que são comunicadores, divulgadores, muitas vezes, né, palestrantes, conferencistas, nas mais diversas áreas de atuação, não têm o mínimo de cuidado com isso. E muitas vezes lançam ao grande público, né, e públicos de grande alcance, notícias falsas, sem nenhum fundamento. Isso termina gerando uma repercussão tremenda, imensa, que poderia ser poupado, tivesse o cuidado, olha, chegou para mim, peraí, deixa eu pesquisar, para ver se é verdade. E mesmo que seja verdadeiro, é algo construtivo, é algo que educa, é algo que conscientiza, porque se for, né, vamos também construir uma forma de comunicação, até para lidar também com as críticas, de uma maneira construtiva, para não entrar numa agressividade, né, desnecessária muitas vezes, desnecessárias. Para isso, a gente tem que aguçar muito nosso senso crítico, nosso bom senso, nosso uso do livre-arbítrio, nesses tempos líquidos, né? E enquanto nos espantamos, aí já estamos falando do capítulo 20, né, o capítulo que fala explorando Vênus, explorando Júpiter, explorando Marte, onde fazemos uma analogia com a mitologia. Precisamos explorar Vênus, mas não só Vênus, com as nossas sondas interespaciais, mas Vênus que traz Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Explorar esse lado humano, esse lado do afeto, esse lado que conecta. Precisamos explorar Saturno, nos conectar com Zeus, mas precisamos explorar Marte, que é o deus da guerra, não para provocar mais guerra, mas para nos conscientizar da violência que sai de nós. Enquanto nos espantamos com a crescente capacidade humana de explorar o sistema solar, desvendando enigmas do universo, ficamos a nos perguntar quando é que, ao lado das conquistas da ciência e da tecnologia, finalmente teremos a capacidade de explorar o nosso mundo íntimo. E aí fica esse alerta, né, esse questionamento. Quando é que a gente vai se comprometer efetivamente com o processo de autoconhecimento? Quando é que a gente vai passar da reflexão para a ação, para a atitude? Porque se a reflexão é importante para nos conscientizar, a consciência mesmo só se efetiva com a mudança de padrão de ação. E isso precisa estar radicado no nosso senso de sentido existencial para que ganhe força. Quanto mais algo que queremos mudar esteja vinculado a um propósito, a um sentido existencial, mais isso vai ganhando força. Por quê? Porque isso me fortalece para lidar com os embates externos, porque as pessoas nos cobram muitas vezes de qualquer mudança, né? Não acontece com vocês isso?
Quer mudar, por exemplo, quer mudar a forma de se alimentar. Não, vou ter minha alimentação saudável agora, todo dia. Logo surgem essas almas abençoadas, para não dizer outra coisa, mas só hoje, só um pouquinho, né? Mas por que não? Não vai fazer mal para você. E aí surgem essas bênçãos no nosso caminho para tentar tirar do propósito. E aí a gente volta para aquilo. Uma mudança de atitude tem que estar radicada num sentido. Não, eu preciso fortalecer isso porque eu quero mudar. Eu quero me alimentar do que faz bem para mim. E aí nós fortalecemos e mudamos, porque temos consciência e transformamos um saber cognitivo numa consciência. E essa consciência ganhou força. Queremos, por exemplo, nos exercitar, né? E aí temos que vencer a inércia do nosso corpo, mas também os convites que surgem. Ah, não, hoje não, vamos para outro divertimento, mas está bom assim, né? Tem um lado que critica, tem um lado que desestimula. E aí nós precisamos ouvir a nossa consciência. Nesse processo de transformação, explorar o nosso mundo interno para que essa capacidade transformadora, ela ganhe cada vez mais força, né? E aí nós adentramos pela dinâmica do curtir e do compartilhar, que parece que viraram dimensões, né, do nosso dia a dia. Todo momento estamos curtindo e ou compartilhando algo. Mas o que acontece, né? E aí uma das reflexões. O curtir não pode ser algo passageiro, desconectado de nossas emoções e percepções profundas. Deve estar integrado aos nossos sentidos. O que eu curto é realmente curtível, é digno de ser curtido. Claro, porque todas as vezes que eu dou sinal de joinha lá nas lives, nas postagens, é como se eu estivesse dizendo aqueles algoritmos que manipulam que aquilo é algo que precisa ser divulgado para o maior número de pessoas. E aí, impressionante, né, como as redes funcionam. Às vezes você faz uma elaboração, faz um pensamento elaborado, ou faz uma apresentação, né, querendo chamar atenção para aspectos importantes, e aquilo o alcance que chega é o mínimo possível. Aí você vai e coloca uma foto aleatória e a foto chega de uma maneira estonteante. Por quê? Porque as redes vão mapeando o interesse das pessoas. Se as pessoas não estão interessadas em reflexões profundas, isso não vai ser entregue. Isso não vai ser popularizado, isso não vai viralizar como é o termo. E aí, nós temos que fazer o nosso papel. Se vai curtir algo, peraí, analise se é algo curtível. E também participe do processo, porque o que acontece, né? A gente vê muito nos espetáculos, nos shows, tem pessoas, claro, é natural que você esteja ali, tire uma foto, filme um pouco do que está acontecendo para compartilhar com alguém, não vejo nada de mal e até faço isso também ocasionalmente, mas quando eu estou no evento, eu quero participar do evento, eu quero curtir percebendo, olhando, escutando, estando atento aos sentidos, e as pessoas perdem essa dimensão, perdem esse tipo de comportamento, e passa a ser algo obrigatório, curtir, comentar, compartilhar. Isso se transforma numa grande neurose, quando a gente não dá conta. Então, nós temos que olhar para esses pontos que viraram, né, verdadeiras neuroses. Não sei vocês como é que têm percebido isso, essa movimentação nos lugares que vocês frequentam, nos shows que vão, nos espetáculos, nas peças, né? Essa neurose, e que Roberto Crema, Jean-Yves Ledoux e Pierre Weil chamaram oportunamente, né, e acertadamente, da normose. E essa normose se transforma numa grande patologia. Não à toa, esses expoentes escreveram o livro, né, Normose, né, a patologia da normose, denunciando esse processo que já vem sendo construído há algumas décadas e agora
ganha uma dimensão preocupante. A alienação das pessoas, né? Eu pergunto a vocês, né? Tem cabimento hoje termos, né? E eu não estou falando só de Brasil, não. Termos, né, na liderança de países, quem não esteja comprometido com as questões climáticas, né? Eu pergunto, e aqui não tem nenhum viés político, não, é um viés assim, de reflexão mesmo, para a gente pensar. Tem cabimento, né? Ainda hoje, elegermos negacionistas climáticos nesse ponto que a gente está chegando do planeta, né, que é um ponto quase de ruptura, né, ponto de que alguns especialistas chamam de não retorno, em que as condições de vida vão se modificar drasticamente se a gente não tomar cuidados, e já afetaram alguns, né, biossistemas, alguns pontos da natureza de maneira significativa e, quiçá, irreversível. Então, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para essas questões e pensar que as redes sociais também vão sendo construídas de forma a manipular tudo isso. E vão manipulando. E vão manipulando as pessoas. Vão manipulando os comportamentos. Né? E tudo isso é muito grave, muito preocupante. Muito preocupante. Por isso que a gente precisa ter, né, um processo de conscientização muito grande. Né? Tem... Leninha está falando de um filme, pois Leninha, tem alguns filmes, né, e documentários que trazem esses processos. Tempos atrás eu até falei, mas me esqueci o nome agora também. Né, e tem um livro, né, O Dilema das Redes, que traz também toda a análise desse processo, de coisas que a gente tem que ficar atento para não sermos colocados, né, manipulados como marionetes, que de alguma forma terminamos sendo, mas quando a gente tem consciência e bom senso, pelo menos isso é equilibrado. Joana de Ângeles, ainda nos anos 90, já se preocupava com a questão. Né? Isso ela traz no livro O Homem Integral. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. Então é isso. Né? Quando adentra-se a internet, que ganha corpo ali, final dos anos 80, início dos anos 90, tudo isso começa a mudar. E essa ânsia por ser visto, comentado, né, vendendo saúde, fotografado, enfim, gerando imagens, né, que Guy Debord já falava ali, né, na sociedade do espetáculo, nos anos 60, se não me engano, já eram profecias desses tempos que a gente está vivendo agora em larga escala. Né? Esse indivíduo que se preocupa externamente. E quando a gente vai muito para fora, que parte que está deixando de ser cuidada? A essência do ser. Né? Essa parte está sendo negligenciada, isso cobra muito caro, porque nós temos o imperativo da individuação, a transformação de nós mesmos, a vivência plena daquilo que somos. Então, nós temos que ter um olhar muito atento, um olhar muito antenado, não se perder nesse mundo que vai tomando nosso tempo. E tempo, embora na concepção capitalista tempo seja dinheiro, na concepção existencial, tempo é vida. Tempo é vida. Aquilo que eu dedico o tempo está ocupando tempo de vida. E está valendo vida aquilo que eu estou direcionando o meu tempo? Está valendo o desgaste de energia? Por isso que a gente tem que ter um olhar consciente, para equilibrar a vida. Né? Algumas pessoas dizem, mas às vezes 24 horas não são bastante. Olha, sempre foi assim. E se trouxesse mais horas, talvez a gente achasse também que era pouco. Então, não são as horas e os dias que tem que mudar. Nós temos que mudar a nossa relação com a vida. De conexão,
de tempo de contato com a sociedade coletiva, somos seres sociais, mas tempo de contato conosco, de olhar para dentro. Porque para solucionar a questão, o ser humano é convidado a visitar com mais frequência o seu mundo íntimo, de modo seu mundo interno, de modo a conhecer e desenvolver as suas fontes de percepção. Alimentar menos a persona, a aparência, ir ao encontro da essência que somos, que vai ficando esquecida enquanto curtimos as coisas sem verdadeiramente as vivenciar. Eu falo um pouco disso até, né, nesse capítulo, comentando a respeito da personagem do livro, né, Comer, Rezar e Amar, que estava num lugar assim lindo, e a amiga disse para ela: não vejo a hora de chegar aqui de novo ano que vem para tirar mais fotos. E ela pensando: meu Deus, quanta alienação. Mas não é assim que muitas pessoas fazem. Que parece que quem vai para o lugar é o aparelho, que copia tudo. Mas a pessoa não está presente. A pessoa está distante, anestesiada, né? E é até curioso porque na etimologia grega, segundo o estudioso Junito Brandão, Narciso vem de narque, que quer dizer entorpecimento. Então estamos tal qual narcisos introspectados, não é? Não olhamos para o processo interno tão necessário. E aí precisamos voltar os nossos olhares para esse despertar interior. Portanto, que nesses tempos da era virtual, que possamos viver muitas experiências reais e enriquecedoras, curti-las no verdadeiro sentido da expressão, percebendo-as com as fontes de percepção interna de que fomos dotados pela vida para percebê-las na plenitude dos sentidos. Para que a gente se possa curtir, não somente com joinha, mas curtir porque estamos ali envolvidos daquele processo. Para que o compartilhar seja algo enriquecedor diante daquilo que precisa, que pode ser compartilhado. E esse compartilhar e esse curtir seja cada vez mais um envolvimento profundo da dinâmica existencial de cada um. E aí eu lembro um pouco, né, até do trecho do poema O Homem e as Viagens, de Carlos Drummond de Andrade, que eu coloco também no livro, está ali no capítulo 20. Eu espero que vocês tenham tido tempo de ler. Quem não teve tempo, leia depois os 3 capítulos, recordando que esse livro também, a renda desse livro é destinada às obras sociais do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Né? Quando Drummond fala assim com precisão: vamos para Marte, ordena suas máquinas, elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza. Humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto, é isto. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa. Repetir o inquieto. Repetitório. Ao acabarem todos, só resta ao homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver.
que nesses tempos da modernidade líquida a gente possa criar tempo para as experiências da alma, para as experiências profundas do ser, colonizar o nosso ser, humanizar o nosso ser para que vivamos novos tempos, novas paisagens e façamos um bom uso de todos esses instrumentos que nós temos ao nosso dispor, mas que infelizmente não estamos usando muito bem. Então é isso, gente, por hoje. Obrigado aqui pela companhia e até o nosso próximo encontro. Lembrando aí, né, na descrição do vídeo tem o link para acessar as aulas anteriores, não é? E também todo o processo, né, de construção. É só a última questão aqui que Suzane coloca para não ficar sem resposta. Suzane diz o seguinte: Cláudio, antes das redes sociais, onde escondíamos esse lado sombrio e agressivo, que manifestamos agora? Pois é, escondido na persona. A persona é essa máscara coletiva, que aparecia também, não é, no racismo, no machismo, no feminismo, no machismo, quer dizer, o feminismo não, é um contraponto, né, na xenofobia, na intolerância religiosa. Tudo isso são manifestações sombrias, né, que infelizmente ainda estão presentes, mas temos um longo caminho pela frente de conscientização. É isso por hoje, gente. Grande abraço, fiquem bem, né? Gratidão e até o próximo encontro.